Meu nome é José Bompe Pires, eu sou engenheiro agrônomo, faço parte do corpo técnico do Laticínio Leite Longar. Estamos conversando sobre produção de leite. Hoje vamos conversar um pouco sobre alimentação do rebanho leiteiro, tanto nas fases iniciais até a produção. Na alimentação é interessante, como a gente já falou, inclusive, de algumas formas de alimentos. Para regiões mais secas, onde se pode trabalhar com silagens e fenos. Regiões que tenham água, a gente tem áreas irrigadas, a gente pode trabalhar com pastagem ou com forragem de corte. Nos rebanhos, todas as fases, com algumas suplementações de concentrado. Esses concentrados compostos principalmente de energéticos e proteicos e minerais. Nos rebanhos, nas regiões secas, que vão ser alimentados com silos ou com feno, esses silos e fenos têm que ser dimensionados de acordo com a alimentação desses animais. O volume que você tem que produzir disso vai ser de acordo com a quantidade de animais que você vai ter que alimentar, complementando a dieta com os concentrados. Uma parte de volumoso, onde você vai suprir, encher a barriga do animal com o máximo de volumoso possível, até pelo custo, e suplementar com o que falta na dieta com o concentrado. O concentrado compostos, como já foi falado, de energéticos, proteinados e minerais. Continuando com o tema de alimentação, vamos pensar no rebanho leiteiro dividido em dois lotes, o lote de recria e o lote de produção. O lote de recria, a gente pensar sempre em manter esses animais satisfeitos com a alimentação de volumosos, fazendo pequenos ajustes com concentrados, observando sempre o score desses animais e o custo dessa alimentação, o custo dessa recria. No lote dos animais em produção, temos que pensar na alimentação deles de acordo com a produção deles. Uma outra coisa que é bem interessante na parte dessa produção é que a alimentação e o conforto têm que andar junto. Isso reflete muito na produção desses animais. Primeiro, dividir os animais em lotes por produção. Não penalizar os animais de maior produção com a mesma quantidade de alimento dos animais que produzem menos. Então, se você dividir os lotes, você vai alimentar diferentemente os animais que produzem mais e os animais que produzem menos, dando uma alimentação tanto em volume como em qualidade melhor por produção. Isso faz com que esses animais que estão com mais produção ou com produção em subida vão chegar a picos maiores. E os animais que já passaram o pico de lactação, que já estão em declínio de produção, você já pode ir diminuindo um pouco a alimentação deles, porque eles já não vão mais responder com produção, observando se esses animais que estão em declínio de produção podem estar com uma gestação avançada. Quanto a isso, a gente não pode diminuir tanto que venha a afetar o crescimento do feto. Então, a gente tem que analisar isso pelo score do animal. O animal em produção de leite, já um declínio de produção, mas ele não pode estar perdendo em score, ele não pode estar emagrecendo. À medida que ele for emagrecendo, eu não posso diminuir a suplementação, principalmente a suplementação de concentrado. E ainda observar essa alimentação, principalmente no último mês de gestação, o qual a gente chama de pré-parto, onde nesse daí, inclusive, a inoculação ou uma mineralização mais forte direcionada para pré-parto. Existem minerais específicos para os animais no último mês de gestação, principalmente, que vai suprir toda a carga de macro e micro minerais que o feto está absorvendo do organismo da mãe, fazendo com que, se bem alimentada, tanto na parte de quantidade quanto qualidade, nesse final de gestação, esses animais não venham a ter problemas de parto. Pouco pequeno produtor faz isso e é onde eles acabam pecando muito na questão de custo, porque uma vaca que produz 10, 15 litros de leite está comendo a mesma coisa daquela que produz 3, 4. Então, o lucro que a de 15 está dando, a de 3, 4 está comendo. A de 3, 4 pode comer menos, desde que eu mantenha o score dela num padrão legal. Estamos aqui hoje visitando a propriedade de um pequeno produtor de leite, o senhor Daniel Aragão.
Essa propriedade dele tem 14 hectares, ele tem 4 hectares de irrigação, e nesses 4 hectares, com 2 tipos de capim, uma área de 3,5 hectares de capim a pasto, piquete, rotacionado, com capim mombaça, meio hectare, aproximadamente uns 0,5, 0,8 hectares de capim de corte, onde ele tem o Camerun. Com essa área ele cria aproximadamente uns 70 animais. Hoje ele está com 25 animais no leite, produzindo 350 litros de leite dia, em cima desse sistema semi-intensivo. O gado comendo a pasto, no capim mombaça, e tendo a suplementação com capim de corte e concentrado pós-ordenha. Para a produção de leite, existem várias formas de alimentação. No caso, quem tem a possibilidade de ter água e ter áreas irrigadas, o sistema semi-intensivo, a pasto, é muito interessante, por baratear o custo de produção. Afinal de contas, você não teria o custo do corte do capim para oferecer para os animais. E sim, os animais, pós retirada do leite, iriam para o pasto e iriam se alimentar por conta própria, que é o que é feito aqui em 90% da alimentação, os animais comendo a pasto no capim Tanzânia. Nas regiões que não tem essa possibilidade de irrigação, teria que se trabalhar com alimentação a nível de silagem e trabalhar mais a questão do concentrado. A silagem, ou feno também, é em cima do que se produz. Você cortar isso na época que esse alimento, essa forrageira, esteja em condições boas de ser armazenado, dependendo do tipo de forrageira, analisar a capacidade nutritiva desse alimento, cortar ele nessa época e trabalhar com silagem ou feno, para fazer o volumoso necessário para o animal na produção de leite. E trabalhar com rações ou concentrados só na parte de complemento da alimentação. Fazer uma dieta balanceada de volumoso e concentrado, baixando o custo da alimentação, que seria um dos custos mais caros na produção de leite. Existem milhões de tipos de capim. O mais usado hoje é esse mombaça e o Tanzânia nessa região. Primeiro, um diagnóstico da área para ver o potencial, a potencialidade daquela região. Como a gente já falou, numa área que você tem a possibilidade de fazer uma irrigação por aspersão, ou um pivô central, ou até por irrigação por inundação, dependendo do diagnóstico da área, definir que tipo de forrageira, que tipo de capim você pode plantar dentro das opções que você tem de manter essa forrageira. Uma área de areia quartzosa, com mata baixa, seria desmatar, limpar a área, pegar o recurso hídrico, no caso aqui, como a gente já falou anteriormente, poço, ver a vazão desse poço, em cima dessa vazão dimensionar o tamanho da área que essa água é suficiente para irrigar e produzir esse volumoso, fazer uma correção de solo, análise, o plantio da forrageira que se deseja fazer, posteriormente o sistema de irrigação e, à medida que se vai sendo consumida essa forrageira, o gado vai comendo, fazendo as adubações de manutenção dessa forrageira no decorrer do ano. Assim, seguindo essa sequência. Se a área é pequena, o volume de água é menor, então não se optaria por um sistema de pasto, onde aproximadamente 10 UA por hectare, que pode ser o mesmo sistema de irrigação, por aspersão, por exemplo, e plantar uma área menor de capim de corte, onde 1 hectare de capim de corte daria para alimentar, dependendo do tamanho e volume desses animais, mas como o pasto suporta adubado e corrigido na faixa de 10 animais por hectare, num capim de corte tu consegue criar até 25 animais, plantado da mesma maneira. Abrir uma área, limpar o solo, analisar, corrigir a deficiência desse solo, plantar o capim de corte, que pode ser, tem vários tipos de capim de corte. A cada corte, pós-corte, uma adubação de manutenção. Então, esse mesmo hectare que alimentaria 10 vacas a pasto, alimenta 25 com esse tipo de forrageira sendo corte. A desvantagem do capim de corte seria o custo, porque tu teria que ter uma pessoa que fosse lá na área, cortar o capim e trazer diariamente, ou no máximo de 2 em 2 dias, para os animais comer e oferecer o animal no coxo. A ingestão do capim cortado no coxo acaba sendo um pouco menor do que tu deixando os animais 24 horas dentro de um local onde ele tem comida, ele acaba comendo mais. Um animal que come mais e vive mais solto,
não tanto dentro de estábulo, ele acaba tendo uma produção mais harmônica e com isso produz mais. Governo do Piauí. Aqui tem trabalho, aqui tem futuro.